Já alguma vez se perguntou se aquele pequeno esquecimento de onde deixou os óculos é apenas parte do envelhecimento ou se poderá ser algo mais, um sinal subtil que a nossa mente nos tenta dar. Muitos de nós, à medida que os anos avançam, começamos a sentir uma inquietação, uma preocupação silenciosa com a nossa memória, com a nossa capacidade de raciocínio. A dor de não conseguir recordar um nome familiar ou de se sentir perdido numa tarefa que antes dominava pode ser avassaladora. Existe um medo, por vezes não dito, de perder a nossa independência, de nos tornarmos um fardo para aqueles que amamos. É uma realidade dolorosa e é por isso que estamos aqui hoje. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo para aliviar essa ansiedade, uma chave que pode fazer toda a diferença no seu futuro e no futuro de quem lhe é querido? Esse segredo não é uma cura mágica, mas sim o poder do conhecimento. Entender o que o nosso corpo e a nossa mente nos estão a tentar comunicar, mesmo antes de os problemas se tornarem evidentes, é fundamental. Muitas vezes, os primeiros sinais são tão ligeiros que os descartamos como coisas da idade ou distração. Mas ignorá-los pode custar-nos um tempo precioso. Neste vídeo, vamos desvendar os 10 sinais iniciais da demência que nunca, mas nunca, deve ignorar. Não estamos a falar de um diagnóstico, mas sim de indicadores, de bandeiras vermelhas que nos convidam a prestar mais atenção e a procurar apoio. Cada um destes sinais será explicado de forma clara, com exemplos que o ajudarão a compreender a diferença entre um esquecimento normal e algo que merece uma investigação mais aprofundada. Fique conosco até ao fim, porque o que vamos partilhar pode surpreendê-lo e, acima de tudo, prepará-lo para proteger quem mais ama ou a si mesmo e viver uma vida mais tranquila, com a certeza de que está a fazer tudo o que pode pelo seu bem-estar cognitivo. Então vamos mergulhar de cabeça no primeiro sinal, aquele que talvez seja o mais conhecido, mas que muitas vezes é mal interpretado: a perda de memória que perturba a vida diária. Todos nós, independentemente da idade, esquecemos as coisas de vez em quando. É normal não se lembrar onde estacionou o carro no supermercado ou do nome de um colega que não vê há anos. Mas a diferença crucial, quando falamos de um sinal de alerta para a demência, reside na frequência e no tipo de esquecimento. Não é apenas não se lembrar de um nome, mas sim esquecer informações recém-adquiridas, como uma conversa que teve há poucos minutos ou um compromisso importante que marcou no dia anterior. Imagine, por exemplo, que acabou de fazer uma refeição e minutos depois já não se lembra do que comeu, ou pior, acredita que ainda não almoçou, ou que repete a mesma pergunta várias vezes na mesma conversa, como se nunca a tivesse feito antes. É a persistência, a intensidade e o impacto no seu cotidiano que devem levá-lo a questionar-se. Se a memória falha para datas importantes, eventos recentes ou informações cruciais que antes eram facilmente acessíveis, e se essa falha começa a afetar as suas rotinas, então é um sinal a observar com atenção. Agora, passemos para o segundo sinal: desafios no planeamento ou na resolução de problemas. A vida é feita de planeamento, certo? Desde preparar o almoço de domingo até gerir as finanças domésticas ou organizar uma pequena viagem. Para a maioria de nós, à medida que envelhecemos, estas tarefas podem exigir um pouco mais de tempo, mas continuamos a ser capazes de as realizar. No entanto, alguém que esteja a desenvolver demência pode começar a ter dificuldade em seguir um plano ou em trabalhar com números. Pense na preparação de uma receita que sempre fez, com todos os passos bem definidos. De repente, torna-se uma luta para seguir as instruções, para recordar a ordem dos ingredientes ou para perceber o que vem a seguir. Ou talvez a gestão do orçamento doméstico, algo que sempre foi feito com facilidade, se transforme numa tarefa esmagadora e confusa. A pessoa pode ter dificuldade em pagar as contas a tempo, em fazer cálculos simples, ou em compreender conceitos financeiros básicos. Estontos passos. Não se trata de um erro ocasional, mas de uma incapacidade crescente de planear e executar tarefas complexas que antes eram rotina. O terceiro sinal está intimamente ligado aos 2 primeiros. Dificuldade em completar tarefas familiares. A demência pode levar a que tarefas diárias
que sempre foram automáticas, se tornem estranhamente difíceis. Pensa em atividades que fazemos sem pensar, como conduzir até um local familiar, preparar uma chávena de café ou jogar um jogo de cartas que conhece de cor. Alguém com demência pode começar a ter dificuldade em chegar a um destino que sempre conheceu bem, perdendo-se ou sentindo-se desorientado em ruas familiares. Pode esquecer as regras de um jogo que jogava há anos com os netos, ou ter problemas em usar aparelhos domésticos básicos, como o fogão ou o telefone. Não é uma questão de desatenção, mas sim de uma perda progressiva da capacidade de executar os passos necessários para completar uma tarefa. É como se a mente esquecesse o roteiro interior para essas ações habituais, tornando-as frustrantes e, por vezes, impossíveis. Continuando, o quarto sinal é a confusão com o tempo ou o lugar. Já todos nós nos perguntamos que dia é hoje depois de um feriado prolongado, ou nos sentimos um pouco desorientados ao acordar num quarto de hotel. Mas a demência pode causar uma desorientação muito mais profunda e persistente. A pessoa pode perder a noção das datas, das estações do ano, da passagem do tempo e até mesmo não saber onde está ou como chegou a determinado local. Imagine acordar e não saber em que ano estamos, ou olhar pela janela e não perceber que é inverno quando se acredita estar no verão. Este tipo de desorientação é mais do que um simples lapso, é uma incapacidade de se situar no espaço e no tempo, o que pode ser extremamente assustador para a pessoa e preocupante para a família. Pode levar a situações perigosas, como sair de casa e não saber regressar. E o quinto sinal que quero partilhar consigo é a dificuldade em compreender imagens visuais e relações espaciais. Para algumas pessoas, a demência pode manifestar-se através de problemas de visão que não estão relacionados com os olhos em si, mas sim com a forma como o cérebro processa as informações visuais. Isto pode significar dificuldade em ler, em avaliar distâncias ou em determinar a cor ou o contraste. Pense numa pessoa que começa a ter dificuldade em reconhecer o seu próprio reflexo no espelho, pensando que é outra pessoa, ou que tropeça e esbarra em móveis que sempre estiveram ali porque tem dificuldade em avaliar a sua posição no espaço. Pode ser difícil para a pessoa distinguir objetos de diferentes cores ou texturas, o que pode afetar a capacidade de se vestir ou de se movimentar com segurança. É importante notar que este não é um problema de visão comum, como miopia ou cataratas, mas sim uma falha na interpretação visual por parte do cérebro. Com estes primeiros 5 sinais em mente, vamos agora aprofundar outros aspectos cruciais que merecem a nossa atenção, para que possa ter um quadro completo e mais claro do que observar. Agora que já exploramos os primeiros 5 indicadores, vamos avançar para o 6º sinal, que se manifesta de uma forma que muitas vezes nos atinge no coração. Novos problemas com palavras ao falar ou escrever. Imagine que está numa conversa, a tentar expressar uma ideia simples, e de repente, a palavra certa simplesmente não aparece. É como se estivesse na ponta da língua, mas se recusa a ser dita. Isto acontece-nos a todos de vez em quando, mas para alguém com demência, esta dificuldade torna-se muito mais frequente e debilitante. A pessoa pode ter dificuldade em encontrar as palavras certas para se expressar, usando descrições vagas em vez de nomes específicos. Como chamar um relógio de aquele que marca as horas no braço? Podem parar no meio de uma frase e não saber como continuar, ou repetir as mesmas ideias e frases várias vezes na mesma conversa, como se as estivessem a dizer pela primeira vez. A escrita também pode ser afetada, com erros gramaticais ou de pontuação que não eram habituais, e com a capacidade de organizar pensamentos em texto a diminuir. A fluidez da comunicação torna-se um desafio, o que pode levar a frustração e isolamento, pois a pessoa sente-se incapaz de participar plenamente nas interações sociais. Não é apenas uma gagueza ocasional, mas uma deterioração consistente na capacidade de usar e compreender a linguagem. O 7º sinal é a tendência para perder objetos. E, mais crucial, perder a capacidade de refazer os passos para os encontrar. Todos nós perdemos as chaves de vez em quando, não é verdade? E geralmente, com um pouco de paciência e revisitar os nossos últimos passos, acabamos por as encontrar. Contudo, alguém com demência pode colocar objetos em locais completamente invulgares, as chaves dentro do frigorífico, o comando da televisão na gaveta das meias, e depois não ter a menor ideia de como lá chegaram. E o que é ainda mais preocupante
É a perda da capacidade de refazer os seus passos para procurar os objetos perdidos. A memória do que fez ou para onde foi simplesmente não está lá. E, em alguns casos, pode até desenvolver a suspeita de que os outros estão a roubar ou a esconder os seus pertences, pois a sua mente não consegue processar o facto de ter sido ela própria a colocá-los noutro lugar. Esta situação pode gerar muita tensão e desconfiança dentro do seio familiar, pois a acusação é real para quem a sente. Vamos ao 8º sinal. Diminuição ou mau julgamento. Ao longo da vida, aprendemos a tomar decisões, a avaliar riscos e a agir de forma sensata. Mas a demência pode comprometer a capacidade de uma pessoa para tomar decisões informadas e razoáveis. Isto pode manifestar-se de várias formas, desde o mau julgamento financeiro, como dar grandes quantias de dinheiro a vendedores ambulantes ou cair em esquemas de burla por telefone, até a negligência da higiene pessoal ou do vestuário. Imagine alguém que sempre foi impecável na sua aparência, mas de repente começa a usar roupa suja ou inadequada para o clima, casaco de inverno no verão, por exemplo. Ou alguém que, em vez de guardar dinheiro, começa a gastá-lo de forma impulsiva e irracional, sem qualquer preocupação com as consequências. Estas decisões, que antes seriam impensáveis, tornam-se comuns e são um sinal de que a capacidade de discernimento da pessoa está a ser afetada de forma significativa. O 9º sinal alerta-nos para o retraimento do trabalho ou de atividades sociais. Imagine uma pessoa que sempre foi a alma da festa, que adorava participar em clubes, eventos sociais ou que se dedicava a um hobby com paixão. De repente, essa pessoa começa a perder o interesse nessas atividades. Pode deixar de ir aos seus encontros sociais habituais, desistir de projetos ou passatempos que antes a preenchiam e começar a isolar-se. Esta mudança não é simplesmente uma preferência por ficar em casa, mas uma perda de iniciativa ou de entusiasmo para se envolver. Pode ser resultado da dificuldade em acompanhar conversas, do embaraço com os lapsos de memória ou de uma perda geral de energia ou motivação. A pessoa pode tornar-se mais passiva, preferindo passar o tempo a dormir ou a olhar para a televisão, em vez de se engajar em atividades significativas. É uma perda de conexão com o mundo e com as pessoas que a rodeiam. E, finalmente, o 10º sinal, mas não menos importante, alterações no humor ou personalidade. A demência pode causar mudanças notáveis e, por vezes, drásticas no humor e na personalidade de uma pessoa. Alguém que era calmo e ponderado pode tornar-se subitamente irritável, ansioso, desconfiado ou até agressivo. Pode surgir uma nova propensão para a confusão, a desconfiança em relação aos familiares mais próximos, a depressão, o medo ou a ansiedade mesmo em ambientes familiares e seguros. Estas mudanças podem ser muito difíceis de lidar para os familiares, pois a pessoa que conheciam parece estar a desaparecer. Imaginem um avô que sempre foi brincalhão e carinhoso, mas que, de repente, se torna taciturno, desconfiado de que estão a tentar enganá-lo, ou que reage com raiva a pequenas contrariedades. Estas alterações não são apenas mau humor, mas sim uma manifestação da doença que afeta o funcionamento cerebral, alterando a forma como a pessoa processa emoções e interage com o mundo. Estes 10 sinais, quando observados, formam um quadro que exige a nossa atenção. Mas o que fazer com esta informação? E como podemos usá-la para o bem? Chegamos ao fim desta jornada de conhecimento e espero que se sinta mais informado e, acima de tudo, mais capacitado. Vimos os 10 sinais iniciais da demência que nunca devemos ignorar, desde a perda de memória que perturba a vida diária, até às alterações de humor e personalidade que podem ser tão difíceis de aceitar. Não estamos a falar de um simples esquecimento ocasional, mas de padrões persistentes que impactam o dia a dia, a capacidade de comunicação, a tomada de decisões e a interação social. A mensagem principal aqui é clara. A consciência é a nossa maior aliada. Lembre-se, conhecer o primeiro passo para proteger. Ver um ou dois destes sinais isoladamente pode não significar demência. E é por isso que é crucial observar padrões e a forma como estes sinais afetam a vida diária da pessoa. Se está a identificar estes sinais em si mesmo ou em alguém que ama, a ação mais importante que pode tomar é procurar apoio médico. Procurar um médico, um neurologista ou um geriatra não é admitir uma falha, mas sim uma demonstração de coragem e amor. Por si mesmo
ou pelo seu ente querido. O diagnóstico precoce pode não curar a demência, mas pode abrir portas para tratamentos que ajudam a gerir os sintomas, a melhorar a qualidade de vida e a permitir que a pessoa e a sua família planeiem o futuro de forma mais eficaz. É uma oportunidade para explorar recursos, terapias, grupos de apoio e estratégias que podem fazer uma diferença significativa na jornada. Pense nisto como cuidar do seu carro. Se ouvir um barulho estranho no motor, não o ignora, certo? Leva-o ao mecânico para verificar. A sua mente é muito mais preciosa do que qualquer carro e merece a mesma atenção e cuidado. Há muito que podemos fazer para otimizar a saúde do nosso cérebro, independentemente da idade, desde manter uma dieta equilibrada, praticar exercício físico regularmente, manter a mente ativa com novos desafios e cultivar relações sociais. Mas quando os sinais de alerta surgem, a intervenção profissional é indispensável. Talvez este vídeo tenha tocado o seu coração e o tenha feito refletir sobre a sua própria vida ou sobre a de alguém muito especial. A sua experiência, os seus pensamentos, as suas dúvidas. Tudo isso é valioso. Por favor, partilhe as suas experiências e as suas preocupações nos comentários abaixo. A sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa para dar o próximo passo. A nossa comunidade é um espaço de apoio e partilha, onde podemos aprender uns com os outros e sentir-nos menos sozinhos nesta jornada da vida. E se achou este conteúdo útil, se ele o ajudou de alguma forma, deixe-nos um like. O seu like é a nossa forma de saber que estamos a ajudá-lo. E claro, subscreva o nosso canal. Ao subscrever, junta-se à nossa família e garante que não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, repletos de dicas e informações que o ajudarão a viver uma vida plena, saudável e feliz, em todas as idades. Lembre-se, cada idade traz consigo a sua própria beleza e sabedoria. Cuide de si e dos seus. Aprecie cada momento. E viva a sua melhor vida a cada dia. A sua mente é um tesouro e merece todo o cuidado e atenção.